A Disney promete honrar a história de Walt Disney e de sua longa trajetória de 100 anos no novo e aguardado filme da Disney Animation intitulado Wish, o Poder dos Desejos. Mas será que esse filme consegue corrigir a rota que a Disney tem tomado nos últimos anos? Pois é, a empresa tem passado por maus bocados, tem tido alguns problemas de faturamento nas bilheterias. O Disney Plus também está sofrendo uma grande baixa, perdeu muitos assinantes. Esse não é um momento muito positivo para a Disney. Mas será que o Wish, o Poder dos Desejos, consegue virar um pouco essa chave e anunciar um futuro melhor para a empresa? A produção estreia só em janeiro de 2024 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela chegou bem na época das comemorações de Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças. Eu pude assistir esse filme em primeira mão e vim contar pra vocês aqui o que eu achei dessa produção, que é da mesma equipe responsável por Frozen. Aqui, Fon Virasanforn e Chris Buck assinam a direção. Chris Buck co-assina o roteiro desse filme, também com a mesma dupla responsável por Frozen. E nós temos aqui a história de Asha, que vive no reino de rosas e que é uma mulher sonhadora, uma jovem que acabou de fazer 18 anos, muito sonhadora e que também tem um grande desejo de trabalhar para Magnífico, o grande rei de rosas, que tem em suas mãos o poder de controlar os sonhos de toda a população. É isso aí, ele controla os sonhos e decide quais pessoas terão os seus desejos realizados. E é aí que a Asha vai descobrir que nem todo mundo vai viver para ver os seus sonhos se cumprir. E ela quer mudar essa realidade, começando pela sua família, a fim de que o seu amado vô tenha finalmente a chance de ter o seu sonho realizado, lá já chegando nos seus 100 anos de idade. É uma proposta muito bonita, é uma proposta que tem a cara dos clássicos da Disney, e o Wish visa justamente isso, visa honrar o legado da Disney, voltando lá para os primórdios das animações da empresa, buscando muitas referências em A Branca de Neve e também o clássico Pinóquio. O mote do sonho tem muito a ver com a própria proposta que a gente tem em Pinóquio. Quem não se lembra da música When You Wish Upon a Star, que é uma das músicas principais da animação do Pinóquio? Pois bem, essa mesma música, ela pauta todo o roteiro de Wish, que é um filme que tem o quê? Cerca de 1h30, 1h40 mais ou menos. É um filme curtinho, bem na pegada da Disney Animation. São filmes feitos para a família, então eles são filmes um pouco mais enxutos, e eu achei que a proposta funcionou muito bem. A Disney deu uma mancada nas suas últimas produções, ela tentou entrar em algumas agendas políticos sociais que não funcionaram muito bem. Lightyear é um exemplo disso, que foi um fracasso de bilheterias. É um filme que não segue a mesma toada de grandes lançamentos da Pixar. A gente tem Elementos também, que infelizmente foi mal nas bilheterias. Nós temos essa leva de produções recentes, que também incluem Mundo Estranho, que se saíram muito mal nas telonas e que também não foram muito bem recebidas dentro do Disney Plus. E a gente percebe aqui que o Bob Iger está tentando dar uma mudada de chave na empresa, realmente mudando o direcionamento criativo e artístico das suas produções e se voltando para os clássicos. E o Wish é realmente isso, é a Disney fazendo um statement, fazendo realmente um posicionamento diante do público, diante da opinião pública também, para falar, olha, nós estamos voltando para as nossas raízes. Eu fico muito feliz com isso, porque os clássicos da Disney são ovacionados até hoje. A Branca de Neve, ele é simplesmente emblemático, é a primeira animação em longa-metragem da história do cinema, é o primeiro longa-metragem em animação da Disney, então ele tem um papel fundamental na história da empresa, assim como ele tem um papel fundamental na história da cinematografia mundial. E é muito bom ver a Disney voltando para essas raízes, olhando para clássicos como A Pequena Sereia, Peter Pan, olhando lá para os anos 60, 70, 80, início dos anos 90, que é quando a gente tem o auge da Disney Animation, a gente tem a ascensão da Disney Animation já no final dos anos 80, indo para os anos 90, a gente tem os anos dourados também, que são ali no começo. A gente tem o início de tudo com A Branca de Neve, aí temos também Pinóquio. Então a gente teve várias décadas muito poderosas para a Disney, que infelizmente não estão sendo mantidas no presente, e eu acho que está realmente na hora da Disney começar a olhar para um outro período, porque o que eles fizeram nos anos recentes não está funcionando. Wish é uma prova disso, que eles estão tentando se voltar para esse lado mais lúdico, mais pueril e mais puro das animações, porque as últimas produções, elas tentam flertar com uma certa rebeldia. A gente tem o Red, que é uma animação da Pixar que eu gostei
porque ela traz muitas referências da música pop dos anos 2000, referências da Backstreet Boys, NSYNC, Take That, etc. Então, é uma produção que se comunicou muito comigo, mas quando eu olho como uma produção voltada para o público infantil, eu fico um pouquinho com o pé atrás, porque eu não acho que é um filme que valoriza muito tradições familiares. A gente tem uma protagonista no filme Red, que é muito bocudinha, bate de frente com a mãe, não respeita a autoridade da própria mãe, da família. Então, eu acho que nesse sentido, não é um filme que a família gosta de curtir. E eu tô falando isso por quê? Porque Red é um exemplo do que não deu certo para Pixar e não deu certo para Disney de maneira geral. E já Wish é um filme que vai na direção oposta. A gente tem aqui, acha que na versão original é dublada pela Ariana DeBose, que é simplesmente uma das artistas contemporâneas mais valiosas que a gente tem no momento. Ela canta muito bem, ela atua muito bem, é vencedora do Oscar. Temos também aqui o Chris Pine como o dublador original de Magnífico. E a gente vê aqui nessa produção o laço familiar sendo uma das fontes principais da narrativa. Tudo que motiva a Asha dentro desse filme está diretamente vinculado à sua família, ao desejo dela de ver o sonho do seu avô ser realizado, de ver o legado do seu pai sendo valorizado e de ver a sua mãe honrada por todos os esforços que ela teve para criá-la e também para dar assistência para o avô. Então é uma produção que é muito fincada no seio familiar. Nos Estados Unidos o filme tem sido recebido assim com alguma certa polêmica, não está agradando tanta gente assim, porque muitas pessoas da audiência estão acusando o filme de fazer alguma apologia a governo, em termos assim de brigas entre população e governo, porque dentro da produção a Asha se revolta contra o rei. Então eles dizem que essa revolta da Asha contra o governo estabelecido seria uma referência ao contemporâneo, ao que a gente está vivendo nos Estados Unidos, que a gente está vivendo em tantos países. Então é como se o filme tivesse uma certa agenda política ali escondida. Eu não enxerguei dessa forma, Dá para você ver isso? Dá, mas eu vou ser bem sincera, se a gente for parar para pensar e se você for analisar as miudezas de tudo que você for assistir hoje, tudo vai ter um viés político, tudo vai ter um viés de alguma agenda específica. Você consegue achar pelo em ovo se você quiser. Então, eu acho que é uma forçada de barra, porque ainda que a protagonista tenha esse posicionamento em que ela vai enfrentar o governo estabelecido, o filme não é sobre enfrentar um governo estabelecido. O filme é sobre uma jovem que não quer ter o seu sonho roubado, não quer perder as esperanças de realizar os seus sonhos mais profundos e quer resgatar a esperança do seu povo, da sua comunidade, da sua família. Na produção, ela é uma espécie de guia turística no início do filme. Então, ela tem contato com a população diretamente. Ela é quem apresenta o reino de Asha para os novos moradores que chegam ali. Então, ela tem uma relação muito particular com a própria comunidade. E a gente vê nela o desejo de resgatar a fé da comunidade, a esperança da comunidade. Então, esse não é um filme sobre questões políticas, de jeito nenhum, como alguns estão falando lá fora. Na verdade, esse é um filme sobre sonhos, é literalmente sobre sonhos. Tá ali no título do filme, Wish, o Poder dos Sonhos. É isso o filme. Então a gente está falando sobre esperança, a gente está falando sobre valores familiares. É um filme que gira muito em torno disso, sobre você honrar os seus amigos, sobre você ser fiel aos seus amigos, tratá-los como não apenas companheiros, mas também como companheiros de luta, de batalha, de vida mesmo. Então há uma mensagem muito poderosa sobre parceria, sobre conexão, sobre família, e eu acho que isso faz com que o Wish seja um filme muito valioso. É um filme que tem canções belíssimas, as canções elas seguem a melodia bem semelhante à de Frozen, então em alguns momentos se você fechar os olhos, é como se você conseguisse ouvir algumas notinhas musicais que a gente tem lá em Frozen. Isso faz com que o filme tenha uma referência direta a Frozen também, mas é um filme que traz vários easter eggs a outras produções da Disney, mas todas elas vinculadas aos clássicos. Então você vai ver referências a Mary Poppins, que é um dos meus filmes favoritos da Disney, Peter Pan, como eu falei pra vocês, Pinóquio, tem referência a tudo relacionado ao universo Disney. Esse é um filme que, por ser lançado no final de 2023, ele visa fechar o ano de aniversário de 100 anos da Disney com uma bela fita dourada, como se fosse um presente de Natal
que aqui estreia nos Estados Unidos na época do Dia de Ação de Graças, mas é realmente um presente para coroar esses 100 anos de história. É uma pena que esses 100 anos de história, celebrados em 2023, eles foram marcados por bilheterias muito fracas. A Disney Company, falando de forma geral, e isso engloba Marvel, Animation, Pixar e etc., ela teve um ano muito negativo nos cinemas. Os filmes da Marvel não estão se saindo muito bem, então eu fico muito triste porque eu sou uma Disney Kid, eu cresci com a Disney, sou apaixonada pela Disney e como uma pessoa que foi uma criança fã da Disney, desde muito cedo, para mim, o ano de 100 anos, ele tinha que ser o ano de glória, né? A gente tinha que ter coisas belíssimas sendo lançadas, à torta e à direita, justamente para que a gente pudesse celebrar com vigor todas as conquistas que o Walt Disney teve ao longo de sua carreira e o legado que ele deixou e que ele deixa até hoje, mesmo não estando mais entre nós. Mas é uma pena que esse ano não foi um dos melhores para Disney. Mas eu acho que o Wish é uma espécie de redenção. Pode ser que talvez ele não se saia tão bem nas bilheterias lá nos Estados Unidos, as bilheterias ainda estão rolando. Como eu falei para vocês, a gente tem esse conflito de opiniões, mas eu acho que o filme pode ser um grande sucesso sim. As canções, elas são catchy, elas são de grudar na nossa mente mesmo. Tem canções belíssimas, eu chorei por diversas vezes assistindo o filme e eu acho que é um filme que você pode levar a sua família para assistir, você pode levar as suas crianças, se você tem filhos, irmãozinhos, primos, sobrinhos, leve os pequenos para assistir, porque ele é um filme encantador, ele tem uma estética muito bela também, é uma estética que remete à aquarela, então ao mesmo tempo que ele tem esses traços e essas cores aquareladas, ele também tem traços 2D que remetem aos primórdios da animação feita pelo próprio Walt Disney. Então a gente tem traços um pouco mais rudimentares, mas que são delicados. Eles são um pouco mais rudimentares, como eu acabei de citar, mas eles são traços propositais. Então existe uma delicadeza nos traços, uma combinação muito linda entre esses traços rudimentares também com a beleza da aquarela, as cores, os tons de roxo, tons de rosa, verde, amarelo, laranja, são cores que vibram muito na tela. É um filme muito colorido e é um filme muito delicado. É lindo, eu me emocionei, eu amei. Confesso que eu já estou ansiosa para assistir de novo esse filme e vocês precisam assistir nos cinemas quando ele estrear em janeiro de 2024. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui não, porque você sabe que aqui no Cinepop sempre tem coisas muito boas e você deve me acompanhar também lá no Instagram, no @RafaGomes, no TikTok, no @RafaGomesC, e eu tenho meu canal aqui também, que é o /RafaGomesCinema. No Instagram, o Cinepop está no @sitecinepop e você sabe que a gente está no cinepop.com.br também. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.